Na última semana no Brasil, as autoridades se reuniram para votar se homofobia é crime ou não. E aí as pessoas me perguntaram, Douglas, como que funciona aí no Canadá? Por isso que eu tô aqui hoje. Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas Neri e hoje eu vou falar sim sobre esse assunto porque me perguntaram e eu achei muito pertinente, já que é um assunto polêmico agora no Brasil por causa das decisões lá que estão sendo tomadas. Então, eu fui atrás de algumas informações, eu vou compartilhar com vocês as informações que eu encontrei de acordo com as leis daqui, tá? Código Penal, ou a Carta de Direitos e Liberdades, e vai ser isso que eu vou fazer hoje nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, eu quero te pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, que você compartilhe com as pessoas que você conhece, que você se inscreva nesse canal e que você me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo, no Instagram e no Facebook, porque lá eu posto bastante coisa também, anuncio quando tem vídeo novo, as coisas que eu vejo durante o dia aqui no Canadá. Então, se você tem essas curiosidades, vale muito a pena você me seguir lá também. Então é o seguinte, gente, durante as minhas pesquisas, eu encontrei algumas coisas que eu achei muito importantes. Todas essas coisas estão na descrição do vídeo, tá? A primeira que eu encontrei foi falando sobre o crime de ódio. E aí, de acordo com a seção 318 do Código Criminal do Canadá, aqui está dizendo que hate crime, crime de ódio, são todos aqueles incidentes que são contra um determinado grupo, um grupo específico e que seja motivado por ódio. Aí lá explica que esses grupos podem ser distinguidos pela raça, pela nacionalidade ou origem étnica, pelo idioma, pela cor, pela religião, pelo sexo, pela idade, por alguma condição mental ou psicológica, pela orientação sexual, pela identidade de gênero ou expressão de gênero ou qualquer coisa que se relacione a isso. E aqui ainda fala o seguinte, que em outras palavras, qualquer ato criminal poderia ser considerado crime de ódio, mas desde que seja provado. Vocês perceberam uma coisa? Na hora que eu falei aqui, identidade de gênero ou expressão de gênero, eu dei uma intensificada. Por que eu fiz isso? Porque isso é novo. Isso foi o seguinte, em 2016, o atual primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele propôs uma alteração no Código Criminal para incluir isso, que as pessoas desses grupos também poderiam ser distinguidas, né, identificadas por sua identidade de gênero ou expressão de gênero, porque antes não estava nessa parte não estava incluído no Código Criminal. Então, pessoas que também se encaixam nesse perfil, que sofrerem algum tipo de discriminação, também têm direito à proteção aqui da lei do Canadá. Inclusive, como eu falei, aqui na descrição do vídeo tem um link para essa informação, tá? O link oficial. E falando em todas as pessoas que têm o direito de proteção da lei aqui no país, cheguei na Constituição, no ato da Constituição de 1982. E o legal é que ele já começa assim, considerando que o Canadá é fundado nos princípios que reconhecem a supremacia de Deus e das regras da lei, começa assim. Aí vem, isso é logo na primeira parte, já no início do ato. Então, Deus, supremacia de Deus e os rigores da lei, né, digamos assim. Ele vai falar aqui que se trata de regras, né, e liberdades, leis e liberdades e direitos, de acordo, e que há algumas exceções, mas desde que estejam previstas pela lei, porque isso faria parte de uma sociedade justa, livre e democrática. Eu achei importante isso, só que aí vocês vão poder ver através do link na descrição do vídeo, que no parágrafo 15, eles falam sobre direitos de igualdade, que seria o Equality Rights. E aí eles falam lá o seguinte, eu vou ter que falar olhando para vocês e olhando para cá, tá, gente? Para não falar bobeira, porque é o que está escrito na lei. E o pior é que eu tô lendo em inglês e tô mandando para vocês em português. Qualquer erro, dá para consultar no link, pelo amor de Deus, tá? Resumindo, fala aqui que todos os indivíduos são iguais diante da lei, que todos eles têm direito à proteção e os benefícios de proteção da lei, e que com nenhuma discriminação em particular, com nenhuma discriminação baseadas na raça, aí repete, nacionalidade ou origem étnica, cor, religião, sexo, idade, qualquer condição física ou mental. E aí, lá na descrição do vídeo vai estar assim, ó, link para o Canadian Chart of Rights and Freedoms, que é as regras de liberdades e direitos para os canadenses, tá? Hoje em dia todo mundo fala muito sobre o Canadá, sobre ser realmente um país com liberdade sexual, digamos assim, onde todas as pessoas são respeitadas, uma sociedade onde o homossexual é 100% incluído. Então as pessoas falam muito sobre isso, um lugar maravilhoso para as pessoas que são gays poderem vir para poder morar e etc. Eu não diria que seja muito diferente disso, existem algumas coisas que é muito importante que a gente entenda e inclusive que não foi assim tão rápido, não foi assim tão simples, tá, gente? Então nas minhas pesquisas eu fui justamente procurar assim as etapas desse processo, porque como assim, de repente, o Canadá é um país novo, né? Como nação independente é um país novo.
Só que quando que isso aconteceu? Como que foi esse processo e por quê? O que gerou? Lógico que o crescimento, a evolução da humanidade vai gerar que as pessoas queiram se encaixar e que, né, todo mundo seja tratado como igual, que é um direito de todos os seres humanos. Mas a gente sabe muito bem que não foi sempre assim. E no Canadá também não foi diferente. Aqui era crime ser homossexual até 1969. O que aconteceu é o seguinte, eu encontrei nas minhas pesquisas a respeito do caso do Everett Clippard, que é um rapaz do Noroeste, lá nos territórios do Noroeste, que é um mecânico, que reconheceu, que assumiu para a polícia que ele era gay e que ele tinha relacionamentos sexuais com homens por mais de 24 anos da vida dele. E aí ele foi preso. Ele foi preso em 1967, sem previsão de sair, porque ele foi considerado como um perigo e uma ofensa sexual para a sociedade. Só que fala nas pesquisas que no mesmo ano a justiça meio que segurou isso aí, essa condenação, digamos assim. E aí foi quando, nesse mesmo ano, no dia 22 de dezembro de 1967, o atual ministro da Justiça, Pierre Trudeau, que no futuro depois se tornou o primeiro-ministro, né, do Canadá, o 15º primeiro-ministro do Canadá, apresentou uma emenda para o Código Criminal para que pudessem descriminalizar, pudessem remover essa questão de ser crime ser homossexual. Só que só foi aprovado em 1969, mas foi apresentado por ele em 1967. E aí ele falou um monte de coisas que até hoje marcam o Canadá e que virou assim bandeira aqui pro pessoal daqui, para a população daqui, e meio que transformou a mentalidade das pessoas. Inclusive o Pierre Trudeau, ele foi um primeiro-ministro muito polêmico, só que depois que ele morreu, inclusive, no feito uma análise, que ele foi Prime Minister por muito tempo, as pessoas falaram, isso daí foi o primeiro-ministro que meio que encaixou as coisas do Canadá. Eles falam isso e as pessoas até que são de partidos contrários, muitos deles acabam falando isso. Agora, tem gente que não gosta, que não gostou e que ele não fez nada pelo Canadá, né? Como existe opiniões sempre de um lado e opiniões de outro lado. O Pierre Trudeau falou nessa época aí uma das coisas que as pessoas mais falam, assim, desde a época e que marcou muito na história do Canadá, que foi o seguinte, ele falou que eu acho que na visão, ele falou o seguinte, né? Eu acho que do que estamos falando hoje, na visão que tomamos aqui, é que não há lugar para o Estado nos quartos da nação. Basicamente, quando as pessoas adaptam a frase, inclusive, eles falam sobre isso. Um canadense não tem nada a ver com o que acontece no quarto do outro canadense. Aí fala, sendo uma coisa feita no privado, entre adultos que concordam, né, ambos concordam, e desde que não envolva crianças e que não seja uma coisa na rua, né, uma coisa explícita, pública, isso não diz respeito ao Código Penal. No caso, não diz respeito ao Código Criminal. Então não tem por que ser punido criminalmente uma coisa que não está invadindo o espaço de ninguém, nem está cometendo nenhum crime. Só que aí é claro que eu vou colocar o vídeo para vocês verem, né? Olha aí o que ele falou. In that sense, it is new, but it's bringing the laws of the land up to contemporary society, I think. Take this thing on homosexuality. I think the view we take here is that there's no place for the state in the bedrooms of the nation, and I think that what's done in private between adults doesn't concern the criminal code. When it becomes public, this is a different matter. Então ele falou isso e o vídeo, né, o link para o vídeo oficial para que você possa assistir na íntegra, tá aqui na descrição do vídeo, que aí você pode conferir e tirar suas próprias conclusões. E aí as coisas foram mudando, né, mais coisas tinham que acontecer. Aí em 1996, na Bill C-33, a orientação sexual foi incluída no Canadian Human Rights Act, no caso no Ato de Direitos Humanos aqui do Canadá, só no ano de 1996. E aí no dia 20 de julho de 2005, pela Bill C-38, é que o país inteiro, né, no caso que a última província que faltava, aprovou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, para que o Canadá, só no dia 20 de julho de 2005, que o Canadá inteiro passou a reconhecer o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Antes disso, algumas províncias só já que aceitavam, não eram todas, mas foi aqui que foi oficial, virou lei e daí para frente assim que se manteve. E tem o ato do casamento civil, que inclusive está na descrição do vídeo, tá? Só que aí levanta uma questão que eu já ouvi no Brasil, na época que eu morava no Brasil, de líderes religiosos. Então quer dizer que se todas as pessoas, independente da orientação sexual, têm direito de se casar no civil, se as pessoas do mesmo sexo têm o direito, se eu recusar a casar, né, no caso um pastor, um padre, se recusar a casar dois gays,
ele está cometendo crime? Não, porque no caso do Canadá, aqui no Canadá diz o seguinte, vocês vão poder conferir no ato do casamento civil, lá fala no parágrafo 3, na parte 1, que líderes religiosos, religious officials, é reconhecido a eles, é dado a eles o direito, eles são livres para recusar realizar casamentos que não vão de encontro com suas crenças religiosas. Então tá muito claro isso aqui. Isso é muito bom de entender, porque de repente as pessoas pensam assim, nossa, então quer dizer que se o líder religioso se recusar, ele está cometendo crime. Aqui no Canadá não. Até porque a gente está falando sobre ser iguais, né, gente? Não é sobre ter o privilégio e o poder de chegar ali e obrigar uma instituição religiosa, um grupo religioso a fazer uma coisa que vá contra os princípios deles. Aí a gente não estaria falando de igualdade. No caso do Canadá, é igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então não teria como obrigar uma pessoa a fazer isso. Vocês vão poder conferir isso aí na descrição do vídeo, tá? E aí então teve todo esse processo até chegar nesse momento. Um monte de outras coisas aconteceram, só que eu queria falar a respeito da questão de criminalização e descriminalização, porque é o assunto do vídeo, é o assunto que está acontecendo no Brasil agora. Tem outras coisas, de outros benefícios, de adoção de crianças, de doação de sangue, tem várias outras coisas que são, que fazem parte desse processo aí todo. Mas essa questão de ser crime, discriminar um homossexual ou de deixar de ser crime ser gay, isso aqui são as regras, são as leis que tocam no assunto, que falam sobre isso. E como aconteceram muitas atrocidades, muitas pessoas gays que se identificam nesse grupo de homossexuais, LGBTQ e toda a sigla que tem do grupo do movimento, como eles sofreram muitas coisas durante esses anos por eles serem tratados como algo negativo, no ano de 2017, o atual primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, que por coincidência é o filho do Pierre Trudeau, foi esse cara lá atrás, o primeiro-ministro, o 15º primeiro-ministro do Canadá, mas na época ele era ministro da Justiça, que apresentou a proposta para fazer com que deixasse de ser crime no Canadá ser homossexual. O filho dele hoje é o primeiro-ministro aqui do Canadá, também do Partido Liberal. Ele tem um vídeo dele no parlamento pedindo perdão, pedindo desculpas a essa comunidade. Eu queria que vocês vissem esse vídeo. Over our history, laws, policies enacted by the government led to the legitimization of much more than inequality. They legitimized hatred and violence and brought shame to those targeted. The state orchestrated a culture of stigma and fear around LGBTQ2 communities, and in doing so, destroyed people's lives. It is with shame and sorrow and deep regret for the things we have done that I stand here today and say, we were wrong, we apologize, I am sorry, we are sorry. Então, assim, esse vídeo gerou muita polêmica, assim, comoveu muita gente, inclusive, e ele falou, a gente pede desculpa, nós estávamos errados. Então ele assumiu ali, no caso, ele quis representar toda essa geração de pessoas que não entendiam, que condenavam, que maltratavam, porque muita gente sofreu muito. Ele fala a respeito de muitas vidas que foram prejudicadas por causa disso, então ele pede perdão por causa disso. E é mais ou menos essa mentalidade aqui no Canadá, mas eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Só que antes é o seguinte, o link para esse vídeo completo está na descrição do vídeo, você vai poder ver mais a reação das pessoas ali no parlamento, na hora que ele falou isso. E vai ter um outro documento. Aí no caso desse vídeo do Justin Trudeau vai estar assim, ó, vídeo do Justin Trudeau, tá? Pedindo desculpas, alguma coisa assim na descrição do vídeo. E vai ter um outro link lá com o título Same-Sex Rights in Canada. No caso seria os direitos no Canadá que as pessoas, que se relacionam pessoas do mesmo sexo, os direitos que elas têm. Tá na descrição do vídeo também. Então, gente, quando eu receber essas mensagens das pessoas me falando, Douglas, como que funciona aí? Como é que é aí? Que a gente escuta tanta coisa, que é tudo tão liberal e tal. É assim mesmo? Como que é? Então todo mundo concorda? Então 100% dos canadenses, todo mundo, a maioria absoluta do Canadá concorda com os gays, que tá tudo ok e tal? Isso me preocupou um pouco, porque assim, não é bem assim que as coisas acontecem, tá? Existe discriminação aqui sim, não é na proporção
que infelizmente acontece no Brasil e em outros lugares do mundo acontece coisa muito pior, claro. Mas existem sim pessoas que não concordam nem com a existência dos gays, entendeu? Digamos assim, né? Que se eles pudessem falar, eu preferiria que não, é claro que deve existir. Confesso que eu não encontrei ninguém nesse nível, até porque as pessoas não falariam tal coisa porque seria crime. Aí vai além da questão do direito de opinião, liberdade de expressão, né? Agora, sim, eu conheci muita gente, não é a maioria mas que eu conheço, né? Mas eu conheci muita gente que é contra essa questão de tudo, dos homossexuais. Só que aí essas pessoas, elas são contra no seguinte sentido: eu sou contra o estilo de vida que você tem. Eles falam assim, né? Eu não entendo, eles não vão falar que não entendem, mas eles falam assim: eu sou contra isso, eu não acho certo fazer o que você faz. Porém, o fato de você ser quem você é não me impede de ser quem eu sou. O fato de você ter os mesmos direitos que eu tenho não tira os meus. O que eu entendi daqui foi isso. As pessoas, elas podem até não concordar. Inclusive, há poucos dias, acho que umas 2 ou 3 semanas, aqui perto de casa, numa esquina que é da Church Street com Wesley Street, que é a esquina do Gay Village, teve um protesto, eu acho que um pessoal religioso veio e foi protestar, falar que aquilo era errado e tal. Aí gerou um pouco de polêmica, porque era a opinião deles. E aí eles trouxeram aí, né, no cunho religioso. E as pessoas foram conversar e logo em seguida veio outro protesto, outro dia, umas 2 vezes, para poder falar, não, olha, vamos explicar. Então eles tentam meio que educar. Não foi tão pacífico assim como eu tô falando, tá, gente? Eu não vi, mas eu li nas notícias e tal. O que aconteceu ali, a maneira que foram abordados. Mas é que existem pessoas extremistas de todos os lados, tanto de um lado quanto do outro, né? Então aí tem que medir se não é a própria pessoa. Então aí carregar o nome de um grupo, seja ele religioso, seja uma pessoa que seja contra isso, ou das que são a favor, e falar que é por causa da atitude de um ou dois, que é assim que todo mundo pensa, não. O que eu vi aqui é o seguinte: as pessoas realmente, pelo que eu analisei, foi assim, olha, eu não concordo com o estilo de vida que você tem, com o que você faz. Só que isso não me tira nada da minha liberdade, não me impede de ser quem eu sou. O fato de você ser quem você é não me impede de ser quem eu sou e nem me faz ser ou querer ser quem você é. E aí lembra muito do discurso do Pierre Trudeau lá em 67, na meados de 67, 69, quando ele falou isso, né, que o Estado não tem nada a ver com o que acontece nos quartos da nação. Então, basicamente, os canadenses não tem nada a ver com o que acontece nos quartos dos outros canadenses. E eu tenho a impressão que é mais ou menos essa mentalidade que eles carregam. Então, aqui no Canadá, de uma forma geral, para não falar que é todo mundo assim, as pessoas que não concordam com esse tópico, digamos assim, da sociedade, porque, né, é um fator da sociedade, é presente, é real, elas podem não concordar, só que elas não interferem, elas não entendem que o outro, elas não pensam assim, o outro não pode ter o direito a tal coisa, entende? Se eles também pagam impostos. Então a impressão que eu tenho aqui é essa, e eu imagino que vem aí dessa mentalidade do Pierre Trudeau, e foi assim que foi acontecendo, e é por isso que hoje o Canadá é um país que recebe pessoas de todos os lugares do mundo. Eu li e com diferentes cores e religiões e orientação sexual, identidade de gênero e etc. E eu li inclusive um pouco a respeito de quando que no ato da imigração a homossexualidade, né, deixou de ser uma condição, porque já foi. Então, para você ver, foi todo um processo de evolução para hoje se tornar o país que o Canadá se tornou. Então, no Brasil, está acontecendo tudo isso e gera polêmica, será o quê? Eu não sei. Aqui, as pessoas entendem que está cada um no seu quadrado e que esse quadrado não está incomodando esse quadrado nos seus direitos de ir e vir. Então, eu não sei se não sei como que estão sendo estruturadas as leis aí do Brasil. Então, se eu tiver falado alguma bobagem no que se refere ao Brasil, gente, por favor, me desculpe, eu realmente não entendo tudo, mas pelo que eu li, era mais ou menos isso, que seria, né, incluído como crime de racismo, né, no caso a homofobia é crime, passa a ser crime, e que as pessoas não podem ser discriminadas, mas que nos templos religiosos eles não são obrigados a realizar cerimônias. E se for isso mesmo, não sei se é assim, mas se for isso, tá bem parecido com o que tem aqui, tá? Tá bem parecido, então, né, então é meio que um lado olhando para o outro. Isso que eu encontrei de informação a respeito do Canadá, gente, eu queria compartilhar com vocês exatamente como está escrito lá. O que eu falei sobre a mentalidade do canadense foi o que eu observei, o que eu acho que é mais ou menos assim que eles pensam. Eu posso estar errado, então, se você não discorda, tá tudo bem, porque uma das outras coisas que eu, que sou cidadão canadense, aprendi aqui no país onde eu tenho, né, graças a Deus,
o privilégio de morar é que as pessoas têm o direito também de expressão, desde que não firam as leis deste país, porque aí essas não são nem bem-vindas aqui no Canadá. Aí eu queria compartilhar com vocês, eu acho, né, que são informações importantes, que sirva pelo menos para informação, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem. Tchau!